Olá, pessoal. Vamos começar com mais uma aula da disciplina Projeto de Microdispositivos para Instrumentação. Ainda abordando um pouco de fabricação em microeletrônica, mas com o foco aqui numa outra forma de se construir microestruturas, que é a microusinagem em superfícies, Surface Micromachining. Aqui estão alguns tópicos que vamos tratar, vamos falar da remoção da camada sacrificial, filmes utilizados, processo de fabricação, e também vamos apresentar dois sensores, desde do princípio de funcionamento até a fabricação. A parte 1 consiste na microusinagem em superfície. Nós temos aqui a motivação para esse tipo de microusinagem. Nós vimos na aula anterior microusinagem em substrato, agora é em superfície. Note que em substrato você vai atacar o substrato e vai corroer o substrato. Agora, em microusinagem em superfície, você vai construir o seu dispositivo inteiro acima do substrato. Ele vai ficar, uma parte dele colada no substrato, mas uma outra parte dele vai ficar livre, solta do substrato. Estruturas suspensas, isolação térmica, movimento, como essa figura aqui mostra o movimento, dimensões reduzidas, até mais reduzidas do que a microusinagem em substrato. É importante pontuar isto. Microusinagem em superfície possui as dimensões ainda menores do que os dispositivos obtidos por microusinagem em substrato. A facilidade de processo também, a microusinagem em superfície, em alguns aspectos, ela é mais fácil de se obter, embora dependendo do tipo de aplicação, a microusinagem em substrato é melhor do que a microusinagem em superfície. Na fabricação do microdispositivo junto com a parte de circuitaria, a microusinagem em superfície é melhor. Microusinagem em superfície. Nós temos aqui uma microestrutura, um microdispositivo. Vocês observem que aqui nós temos o substrato, que é a base onde o dispositivo ele vai ser construído. E nós temos aqui uma estrutura suspensa. Essa estrutura ela pode, inclusive, defletir nesse sentido que eu estou mostrando aqui. Eu também tenho uma certa isolação térmica aqui em cima em relação ao substrato. Então, essa estrutura aqui ela está isolada termicamente em relação ao substrato, isolada também eletricamente, porque temos aqui o ar atmosférico como dielétrico. Vamos agora ver passo a passo para a construção desse dispositivo aqui. Primeira etapa, nós temos aqui o substrato. Lembrem que o substrato, a lâmina de silício, tem um formato redondo, tem um chanfrinho para indicar a orientação cristalográfica, mas desenhar a lâmina inteira é muito complicado. Então nós decidimos cortar, fazer um cortezinho na lâmina e tirar o dispositivo. Uma coisa importante, numa lâmina é possível fazer uma quantidade imensa de microdispositivos, de micro sensores e vários processos simultâneos de microusinagem de superfície. Isso é totalmente possível numa lâmina como um todo. Então, isso aqui que nós vamos apresentar é para um dos microdispositivos, construído por microusinagem em superfície. Mas nós temos talvez 50, 60 outros ao redor desse aqui dentro da lâmina, sendo processados. Tenta imaginar uma situação de um processo em onde todos os dispositivos são idênticos e serão produzidos ao mesmo tempo. Então vamos olhar um deles, apenas um deles que está dentro de uma lâmina. Primeira coisa, aqui é o substrato. Temos a certa espessura do substrato, que nós já mencionamos na aula anterior. E aqui está o nosso substrato. Vamos fazer uma deposição aqui de um filme fino. Nós vamos falar na aula de hoje sobre os processos de deposição de filmes finos. E vamos depositar aqui a nossa camada sacrificial. Esse filme que está em cima do substrato é a camada sacrificial. Esse filme tem uma espessura bem menor do que a espessura do substrato. O substrato tem uma espessura de 200, 300, até 500 micrômetros. E o filme não. O filme tem 1 micrômetro, meio micrômetro, 1,5 micrômetros. Então esse aqui é o filme que vai ser a camada sacrificial. No final vocês vão ver por que esse filme aqui é a camada sacrificial. Vamos pegar aqui essa região aqui que eu estou apontando e vou protegê-la.
através de um processo de fotolitografia, de tal forma que essa região, o que tiver aqui nessa região vai ficar. O filme de camada sacrificial vai ficar aqui nessa região. E o filme que estiver fora dessa região vai sair. É o que temos aqui. Então temos aqui a tal da fotolitografia. Colocamos fotoresist em toda a superfície. Através de uma fotomáscara, delimitamos a região onde haveria a remoção do fotoresist. Pode ser onde expôs a luz, remove, ou então onde não expôs a luz, remove. Depende do tipo de fotoresist, se é positivo ou se é negativo. Nós já mencionamos isto na aula anterior. Então, isso aqui é o processo de fotolitografia. Na sequência aqui que nós vamos fazer, vamos remover agora o óxido. E aproveitar, já vamos remover o resist também daqui de cima. O óxido a gente vai usar, por exemplo, um processo de corrosão por plasma, plasma etching. Na verdade, a camada sacrificial é essa aqui. Remoção do filme da área desprotegida pelo fotoresist e a remoção do fotoresist. Geralmente a gente usa acetona para tirar o resist. Temos a deposição de um filme para servir de camada estrutural. Depositamos esse filme aqui sobre esse. Logo em seguida, vamos fazer litografia. Olha aqui a fotolitografia. E essa região aqui vai ser removida e essa região aqui vai permanecer. Então vamos ver o que vai acontecer. Fotolitografia, e aqui está. Note o que aconteceu. Removemos essa parte aqui que não estava protegida pelo fotoresist. Ficou desse jeito. E agora sim nós temos a camada sacrificial, propriamente dita. Então, aqui é a deposição da camada sacrificial, mas tem uma região onde não é camada sacrificial, na verdade. Uma região que deverá ser removida. E aqui ficaria a camada sacrificial. E agora ela está aqui, debaixo da estrutura. E o que vamos fazer? Agora sim, remoção do filme da área desprotegida, que acabou de ser feito, e a camada sacrificial que está aqui. Finalmente, depois de cada uma dessas 7 etapas, temos nosso dispositivo fabricado. Aqui está ele. Parte 2. Microsensor de vazão. Vamos abordar aqui o princípio, a fabricação e testes de microsensores de vazão. Vamos falar, de forma introdutória, do termoresistor. O termoresistor nada mais é que um material que, no momento que você faz com que passe corrente, portanto, o aquecimento por efeito Joule, o valor da resistência vai mudar. E esse valor de resistência, à medida que a temperatura aumenta. Eu tenho uma temperatura ambiente, tenho um coeficiente alfa, essa resistência aqui é medida a temperatura ambiente, e à medida que a temperatura vai aumentando, a resistência também vai aumentando. Mas podemos ver aqui que é de uma maneira linear. É claro que é uma aproximação. Temos aqui alguns termos não lineares, quadráticos. A variação da resistência com a temperatura acontece segundo esses gráficos aqui. Para a platina, eu tenho um intervalo de medidas maior, de aproximadamente 900 graus Celsius até menos 200 graus Celsius. Ou posso trabalhar até de 0 em diante. Agora, já o cobre tem um intervalo de medidas um pouco menor. Note que a partir daqui, desse ponto, eu tenho uma mudança aqui na tendência do termoresistor. Ele muda as suas propriedades aqui. Nós vamos discutir isso durante a aula. E aqui o range vai ficar, no máximo, até uns 750 graus Celsius, onde você tem uma variação linear da resistência com a temperatura. Mas já o níquel tem uma peculiaridade curiosa, ele tem 3 regiões, e temos, portanto, 2 regiões de transição. Ó, região transição, região transição. De menos 200 até 100 graus Celsius, eu tenho uma linearidade. Depois, daqui de 200 graus Celsius até cerca de 400 graus Celsius, eu tenho outra linearidade. E depois de 600 graus Celsius até cerca de 900 graus Celsius, eu tenho mais uma região de linearidade, onde essa expressão aqui ela é atendida. A utilidade do termoresistor basicamente é a medição de temperatura e também a medida de vazão. Nós vamos falar bastante de vazão agora. Aqui estão 2 medidores de vazão comerciais que podem ser adquiridos numa loja, tal. E eles são basicamente termoresistores. Aqui dentro temos uma parte de sensor e uma parte de processamento
para permitir a visualização do valor da vazão que entra aqui e que sai por aqui. Temos a vazão nessa direção e temos a vazão aqui nessa direção. Medição de vazão, vamos falar introdutoriamente também das unidades relacionadas ao escoamento. Aqui nós temos um tubo, imagina um tubo de seção reta circular ou uma circunferência como seção reta, tá? Um caninho, um tubo. E temos aqui 3 unidades, a metros por segundo, SCCM e gramas por segundo, a volumétrica e a mássica. A volumétrica é centímetros cúbicos por minuto nas condições padrão. Então, a vazão volumétrica é dada em centímetros cúbicos por minuto nas condições padrão, ou na condição padrão. A mássica nós vemos aqui gramas por segundo, seria o sistema CGS, ou quilogramas por segundo no MKS. E aqui no sistema MKS. Todos eles, você pode, dado algumas aproximações, fazer a correspondência direta entre eles. A conversão entre unidades é possível se fazendo algumas considerações. Uma delas é que o fluido não é compressível, ele é incompressível. Isso é importante aqui nesses processos. Por meio de simulação numérica, nós podemos obter essa distribuição de temperaturas. Aqui, a simulação foi feita em 2 dimensões, num corte longitudinal do tubo. Gostaria que vocês imaginassem aqui um tubo em corte. A seção reta desse tubo é circular, mas ele aqui em corte, nós vemos ele aqui com um formato quadrado. Aqui são as paredes ou a espessura do tubo, e aqui é o escoamento de um certo gás ou de um certo líquido, um certo fluido. Aqui sem o dispositivo e aqui com o dispositivo. Note que você tem um perfil parabólico da distribuição de velocidades a partir da parede até a outra parede. Dessa parte aqui, dessa extremidade, até a outra, diametralmente distante. É uma condição de contorno, o escoamento bem em cima dessa parede é nula. Na medida que vai se afastando, vai aumentando de valor até ficar máxima e depois ela fica nula novamente. É um comportamento que já foi mostrado experimentalmente por outros autores. A simulação numérica usando um software chamado ANSYS, é o ANSYS Flotran, ele simplesmente coloquei aqui um aquecedor no simulador, só o aquecedor, na verdade uma região quente, a temperatura acima da temperatura ambiente, e o simulador efetua o cálculo na medida que o gás vai passando aqui, ele efetua o cálculo dessa distribuição de temperaturas. E o resultado é esse aqui. Nós temos essa distribuição. Note que o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo a medição aqui, ao longo dessa linha, olha, nessa direção. Tá vendo? Aqui anterior e aqui posterior. É a linha tá aqui, ó. Eu meço a temperatura aqui, anteriormente, depois eu meço aqui, posteriormente. E vou variar também a velocidade de escoamento, consequentemente a vazão. Vamos pensar em termos de velocidades. Note o que aconteceu. Aqui a posição 0 é onde está o aquecedor. Aqui é se afastando do aquecedor pela esquerda e aqui é se afastando do aquecedor pela direita. Sempre dentro daquela direção que eu assinalei na figura anterior. Notem aqui o que acontece com a temperatura nessa região aqui, ou nessa, tem essa região aqui já é uma região de sensibilidade muito reduzida. Variação de escoamento não produz uma variação suficientemente elevada da temperatura ao redor do filamento aquecedor. Aqui também tem algo bem parecido, mas nessa outra região, perto de 200 micrômetros, e aqui também perto de 200 micrômetros, entre menos 100 e menos 200 micrômetros, eu tenho aqui essa região, eu tenho uma variação expressiva da temperatura na medida que eu aumento a velocidade de escoamento do gás que está escoando aqui nesse sentido. E a mesma coisa aqui. Note que a temperatura vai diminuindo, e aqui também vai diminuindo na medida em que a velocidade do gás é maior. Pensando nessa linha aqui, ó. Faço a leitura aqui da temperatura
para 0,12, depois a leitura para 0,30, 0,60 e 1,51 ao longo desse eixo aqui. De tal forma que vocês vão ver lá na frente como que a gente vai fazer para usufruir disso, essa propriedade. Aqui está o princípio de funcionamento do sensor. Vamos pensar aqui no medidor de vazão, patenteado por Thomas no ano de 1917. Trata-se de um sensor térmico, termorresistivo, de vazão. Esses termos amontante e ajusante são termos técnicos quando nós falamos de escoamento de algum gás ou algum líquido ao longo de uma tubulação. Ao invés de falar anterior, falamos amontante, e ao invés de falar posterior, falamos ajusante. É interessante nós acostumarmos com esses termos. Aqui está o sensor que Thomas fez em 1917. Ele utilizou uma ponte de Wheatstone. Os sensores são braços da ponte de Wheatstone. Temos aqui o ajuste de zero da ponte de Wheatstone. E, por último, nosso aquecedor. Vamos aplicar aqui potência, ou seja, uma diferença potencial que vai resultar numa corrente e vai produzir o aquecimento por efeito Joule. À medida que a vazão acontece, essa resistência aqui, como ela é um termorresistor, ela vai variar com a temperatura. Essa aqui é a mesma coisa. Temos dois medidores de temperatura aqui, que mede a temperatura anterior, ou a montante, né? A temperatura a montante, e mede a temperatura a jusante. Nós temos, então, uma leitura aqui, que vai permitir obter curvas que serão bastante úteis. Temos a ponte Wheatstone e vamos colocar essas resistências aqui, Rm e Rj, aqui, Rm e Rj. Lembrando aqui do nosso termorresistor, a variação dessas resistências é linear. Aqui está o esquema ilustrando os microfilamentos implementados. Nós construímos aqui microfilamentos suspensos. A vazão escoa nesse sentido. Nós temos aqui dois filamentos no centro, são ambos aquecedores. Usar um aquecedor, posteriormente eu posso usar o outro. Nossos sensores, o sensor calorimétrico, montante e ajusante, já com o sentido da vazão da esquerda para a direita. E esses dois sensores também medem temperatura, são termorresistores, servem para a medição do tempo de voo. Nós vamos aplicar aqui um pulso, um sinal aqui, e vamos verificar quanto tempo leva para esse sensor perceber a mudança na temperatura nessa região. O escoamento está acontecendo, há um pulso aqui de tensão elétrica, produzir uma corrente que vai produzir um aquecimento nessa região. A temperatura nessa região vai aumentar. Na medida que a vazão vai acontecendo, ou seja, as partículas do gás ou do fluido que vão percorrendo esse caminho aqui, esse percurso, vão transportar esse calor ao longo do tubo até chegar nessa região. Aqui vai variar a temperatura nessa região devido à variação de temperatura nessa região. Só que como tem um ΔS, vai levar um certo tempo. E esse certo tempo é chamado tempo de voo. E nós vamos efetuar medidas também com esse medidor. Agora vamos ver fotos de microscopia eletrônica do dispositivo já implementado. Temos aqui os filamentos, como nós desenhamos lá, não apareceu na foto, o aquecedor, do jeito que nós mostramos no desenho. Esse aqui é um sensor, o ajusante, a montante, e caso o sentido é da esquerda para a direita, aqui subindo da esquerda para a direita, sentido escoamento. E aqui é o sensor correspondente ao tempo de voo, que fica mais distante. E olha aqui esse detalhe. Através desse detalhe é possível perceber claramente que houve a remoção da camada sacrificial que ficava aqui debaixo. E olha aqui as dimensões envolvidas. Outra coisa que é interessante pontuar é que nós fizemos aqui as resistências na forma de meandro. Ou seja, é uma forma de aumentar o valor da resistência, portanto, aumentar o valor da sensibilidade sem aumentar o espaço ocupado pela resistência. Então, o uso de meandro é exatamente isso. Aumentar o valor de uma grandeza, como a resistência, sem aumentar o espaço ocupado. Então, temos aqui dessa forma. Se nós fôssemos fazer não com meandro, seria bem comprido a nossa microponte, nosso microfilamento, e possivelmente não funcionaria. Ele envergaria para baixo e tocaria no substrato e pararia de funcionar. Assim, nós temos uma garantia maior de que ele vai estar sempre longe do substrato.
Agora vamos falar do processo de fabricação, só que nós vamos detalhar um pouco mais esse processo de fabricação, já que a disciplina tem como escopo o processo de fabricação também. Aqui temos a deposição química a vapor. Temos aqui a pressão atmosférica e a baixa pressão, low pressure. Vamos usar na nossa disciplina apenas a baixa pressão. E também vamos usar assistido por plasma e de paredes quentes. Então, um é o LP-CVD, Low Pressure Chemical Vapor Deposition. Esse aqui com as paredes quentes. E o assistido por plasma. Tem uma pressão relativamente baixa, superior a paredes quentes, mas tem o plasma também para ajudar nesse processo. E por fim, essa deposição química a vapor assistida por plasma será o tipo paredes quentes. Então são basicamente dois tipos apenas de processo de deposição. Vamos falar um pouquinho do princípio da Chemical Vapor Deposition, CVD. Nós temos uma câmara de reação, aquecemos esse ambiente a uma temperatura bastante elevada, da ordem de 400 graus Celsius, pode passar do que isso, chega até 800 graus Celsius. Os gases reactantes que vão entrar por aqui, pode ser dessa forma genérica, MCl2 mais H2, com o aumento da temperatura, agitação térmica, vai haver formação de íons. E esses íons aqui, eles vão se combinar de tal forma a formar isso aqui, essa reação, onde esse M aqui vai ficar depositado na superfície da lâmina. Isso acontecendo o tempo todo, um ciclo contínuo, vai fazer com que vários desses M's aqui fiquem aqui na lâmina. Ou, portanto, temos a deposição química acontecendo. No caso do triclorocilana, isso aqui é silana. Só abrindo parênteses, a silana é um gás que mata. Então, se houver um vazamento no sistema e essa silana escapar, tiver alguém dentro da sala limpa, muito provavelmente ela vai falecer. E existem sensores que detectam a silana, e existem equipamentos que permitem entrar na sala limpa, remover os corpos e efetuar a correção do vazamento para uso no dia posterior. Até hoje não soube de ninguém que morreu. Então essa aqui é a silana e esse aqui é o triclorocilana. Note que esse triclorocilana seria isso aqui, mais o H2, seria um gás que estaria junto, ou não. E nesse caso, o que vai acontecer? Essa molécula ela vai se transformar em íons, vários íons, de tal forma que vou ter silício, cloro e HCl, que é o cloreto de hidrogênio, e o cloro mais o H2 vão sair por aqui, o waste gases. E alguns átomos de silício também vão sair. Porém, muitos átomos de silício vão ficar aqui, nessa superfície aqui. E como isso se repete, então vão ficar várias camadas aqui de silício, como era o objetivo, obter um filme depositado em cima do substrato de silício. Será um silício policristalino, nós veremos mais adiante. E a mesma coisa, isso aqui de baixo, onde você tem apenas a silana. Agora, aqui, estamos pensando na deposição de nitreto de silício. Temos o 3SiH4, que é a nossa silana, mais 4NH3, que é a nossa amônia. Elas entram por aqui, esses dois gases entram por aqui, são submetidos a uma temperatura elevada, de tal forma que nós temos esse resultado aqui. Nós vamos detalhar mais esse processo nos próximos slides. Aqui nós temos um detalhamento maior. Nossas partículas que entram na câmara de reação são chamadas de precursor. Ok? Então, o precursor são todas as moléculas que entram e que vão participar aqui de reações químicas. O material sólido que vai sendo depositado está aqui, a deposição, e o substrato, esse que está em azul. Tem um substrato, o filme que está sendo depositado, os precursores e as moléculas que vão sair aqui e ser descartadas. Então, uma sequência de etapas que permite uma compreensão melhor
desse processo aqui de deposição química a vapor. Primeira coisa, introdução na câmara dos gases reagentes diluentes. São os precursores. Portanto, essa palavra, precursor. Então, aqui está a primeira etapa. Então, os gases, nós já mencionamos esses gases, como, por exemplo, a silana, por exemplo. E aqui está, esses precursores entram por aqui. Movimento das espécies reativas até o substrato. Aqui está. As espécies reativas, elas estão aqui, passando. Temos um sistema aqui de vácuo que vai tirando esses gases, as moléculas do sistema aqui do tubo, da tubulação, onde está acontecendo a deposição. E algumas dessas moléculas, elas se movimentam em direção ao substrato. Quando elas chegam no substrato, ocorre uma coisa chamada adsorção, ou seja, elas se fixam, elas não entram dentro do substrato, mas elas ficam aqui na superfície. E elas vão ficando uma em cima da outra, elas não entram, ok? Elas não penetram. Penetrar seria a absorção, mas como não penetra, mas elas ficam fixas, é a adsorção. Aqui são as espécies reativas. Note que a temperatura aqui está bastante elevada. Essas moléculas estão agitando com muita energia. Temperaturas aqui da ordem de 800 graus Celsius. Então, esse processo aqui, ele vai acontecer, não é um plasma, tá? Não é plasma, mas ele vai acontecer devido ao ambiente estar bastante quente. Essas espécies aqui, o 4, migração das espécies na superfície, devido às reações químicas de formação do filme. Então, na medida que essas reações químicas vão acontecendo, as espécies, as moléculas, os íons, né, vão se deslocando aqui ao longo do filme, aqui nessa direção que eu estou mostrando aqui. A desorção dos subprodutos da reação, esses subprodutos aqui, eles vão sair aqui, essa é a desorção, e aqui o transporte de subprodutos da reação para a região de fluxo principal. Eu coloquei aqui, teve um probleminha, então o 4, essa desorção aqui é aqui no 5, ó, a desorção, quando essas moléculas íons se soltam e tendem a subir. Aí no 6, o transporte de subprodutos da reação para a região de fluxo principal, que é essa região aqui, região de fluxo principal. Esses subprodutos já derivados aqui das reações que aconteceram aqui perto e produziram a deposição, eles vão para cá e em seguida a remoção. Eles saem aqui e são descartados. Então esse aqui é o processo, essa sequência aqui é bastante interessante, mostra claramente como que ocorre a deposição química a vapor de uma forma geral. Mas agora vamos especificar a deposição química a vapor ajudada por plasma, ou enriquecida por plasma, ou melhorada por plasma, é o PECVD. PECVD é bastante conhecido. Nós temos aqui uma vista de uma câmara onde o plasma está ocorrendo, está bem aqui, ele emite luz dependendo dos gases envolvidos. A cor da luz, ela depende dos gases envolvidos. Nós temos aqui o sistema. Aqui tem uma placa quente, a lâmina é colocada sobre essa placa quente, portanto a lâmina ela é aquecida. Aqui dentro do sistema nós temos a formação do plasma, temos aqui uma fonte de radiofrequência, que vai fazer com que ocorra o plasma aqui, além da temperatura elevada. O plasma vai ser acionado bem aqui. Um gás inerte pode entrar por aqui, por exemplo, o argônio, nós vamos ver. E os gases de processo, nós vamos ver nos slides seguintes, eles entram por aqui, pode ser mais de um. E eles vão estar todos aqui formando o plasma, de tal forma que ocorra a deposição do filme. Note que essa plataforma aqui, a placa quente, ela gira. Então aqui está o sistema, onde nós temos aqui o plasma formado. A definição de plasma, eu coloquei aqui, o plasma também é conhecido como o quarto estado físico da matéria, é formado quando uma substância, no estado gasoso, é aquecida até atingir um valor tão elevado de temperatura que faz com que a agitação térmica molecular supere
energia de ligação, energia de ligação que mantém os elétrons em órbita do núcleo do átomo. Temos a geração dos íons e energia adicional é aplicada por meio de radiofrequência. Então nós temos lá o plasma formado e esse plasma que vai contribuir no processo de deposição química a vapor. Esse aqui é um exemplo de aparelho usado na deposição química a vapor ajudada por plasma. Temos aqui uma bomba de vácuo, aqui uma bomba de vácuo, mais de uma. Nós temos aqui dentro um robô, uma mão robótica, um robô. Nós colocamos a lâmina por aqui, abrimos aqui e colocamos a lâmina, fechamos. Aí a bomba de vácuo, ela vai fazer vácuo aqui nessa região, nesse volume aqui, que agora está fechado com a lâmina lá dentro. E o robô ele vai deslocar a lâmina para dentro da câmara onde vai acontecer a reação de deposição. Ele pode mandar para cá, voltar para cá e mandar para cá. Então, dependendo da deposição de filmes, ele pode mandar para cá para depositar nitreto, depois mandar para cá para depositar óxido. Basicamente essa é a ideia. E é importante que aqui esteja em pré-vácuo e aqui vai estar em alto vácuo, de tal forma que não haja um choque, uma contaminação aqui dessas regiões aqui internas, aqui a parte interna aqui das câmeras, onde acontecerá o plasma e a deposição. Aqui temos medidores de pressão, tudo mais, temos válvulas, uma porção de dispositivos aqui que permitem que esse sistema funcione de forma adequada. E agora vamos falar aqui das condições de processo que foram utilizadas na fabricação dos microsensores que compõem o medidor de vazão. Temos o substrato sempre, e o objetivo é usar o PECVD para depositar dióxido de silício. Nós chamamos de óxido de silício, e a espessura obtida foi de 1,2 micrômetros. A temperatura da câmara está em 400 graus Celsius, a pressão em 5 torr, as vazões de O2, TeOS e argônio estão nesses valores respectivamente, 40 sccm de O2, 15 sccm de TeOS e 100 sccm de argônio. E a potência da radiofrequência, o gerador de radiofrequência está em 400 watts, e durante 2,5 minutos a lâmina fica lá dentro, de tal forma que a camada obtida de filme é de 1,2 micrômetros. A importância aqui é esse óxido de silício, ele vai servir como camada sacrificial. Note que esse filme obtido por essas condições aqui de processo vai resultar num filme poroso e vai permitir um aumento da taxa de corrosão lateral. O que interessa aqui é a corrosão lateral. Qual a utilidade desse filme? Isolação elétrica, dos contatos elétricos. Os filamentos, os microsensores correspondentes aos filamentos, eles vão estar suspensos, distante a uma certa distância do substrato. Então tem o ar, como o ar entre o microfilamento e o substrato. Isso nos microfilamentos. Mas ao redor deles, como nós já vimos nas fotos anteriores, nós temos os contatos elétricos, que não estão suspensos, mas estão conectados ao substrato. Porém, eles não podem ficar no substrato, porque senão teríamos um curto-circuito. Então, temos a isolação elétrica provida aqui por essa camada de óxido de silício. E aqui tem uma nota, né? A introdução do argônio no plasma tem como finalidade aumentar a qualidade tanto estrutural como elétrica do óxido depositado. Nesse caso, depositado por PECVD usando o TeOS, tetraetil ortosilicato, como fonte de silício. Então, o silício aqui vai fazer parte aqui do óxido de silício, ele está dentro do TeOS. O óxido está aqui, e o argônio é um gás inerte, ele vai apenas contribuir aqui com relação a essa qualidade aqui do processo. Segundo estudos
segundo pesquisas, né, artigos, papers que detalham todo esse processo de determinação da quantidade de cada uma dessas quantidades e da importância do argônio no processo. Agora vamos falar do LPCVD. Falamos do PECVD, agora o LPCVD. O LPCVD é Low Pressure Chemical Vapor Deposition. Nós temos os gases que vão entrar aqui, por exemplo, a silana, aqui é GeH4, que no caso é germânio, vou depositar filmes de germânio, aqui P2H6, que está relacionado com bório, e o N2, que pode entrar também aqui para compor gases aqui dentro que vão produzir a deposição. Na medida que esses gases entram, nós encontramos aqui uma temperatura muito elevada ao redor desse tubo. E também encontramos uma pressão reduzida, devido à presença de uma bomba de vácuo. Portanto, nós temos essa deposição com uma pressão reduzida e com a temperatura elevada. Temperatura elevada, a gente já mencionou, o CVD possui essa temperatura elevada. Mas o LPCVD, ele tem, além da temperatura elevada ao redor do tubo onde acontece a deposição nas lâminas, ele também tem a pressão reduzida. O importante nessa pressão reduzida é que nós temos uma qualidade de deposição bastante interessante e importante, e também temos uma facilidade, porque não precisamos do plasma. O uso de silana aqui, ó, pura, como matéria-prima, ou uma solução de silana com 70% a 80% de nitrogênio. Podemos controlar isso aqui, ó, entre a silana e entre o nitrogênio. A temperatura varia entre 600 e 650 graus Celsius e a pressão entre 25 e 150 pascal. Já são pressões bastante reduzidas, resultando em uma taxa de crescimento do filme de entre 10 e 20 nanômetros por minuto. Então, se eu quero um filme de 1 micrômetro, devemos fazer a continha aqui, a regra de 3, e determinamos o tempo necessário que a lâmina deve ficar aqui dentro para obter aquela espessura de filme. E aqui está as condições de processo. Aqui a ideia é o seguinte, vai ser a deposição vai ser sobre a camada sacrificial, camada de óxido, uma parte vai ser sacrificial e outra parte vai ser isolação elétrica. E também temos o nitrito silícico, vai ser uma camada estrutural e também isolação elétrica. E por último, uma camada de silício policristalino, que vai ser camada estrutural, condutor do filamento, também contatos elétricos, e vai permitir os filamentos estarem conectados com seus pads. Aqui o Si3N4 foi usado aqui. A deposição, né, do Si3N4 teve como parâmetros aqui, foram ajustados, foi ajustada a temperatura de 720 graus Celsius, 500 militorr. Lembre que no PCVD a pressão é da ordem de torr, não de militorr. E a concentração dos gases está aqui, ó. 16 de NH3, que é o amônia, e 1 com diclorocilana. Para o silício poli, aqui está 630 graus a temperatura, 500 militorr de pressão, 4N2 por 1 de silana. Essa aqui é a concentração dos gases, e permitiu essa deposição desses filmes aqui. Note que o silício poli tem meio micrômetros de espessura. Já o nitrito silício tem 0,1 micrômetros de espessura. Mas o silício policristalino, ele precisa ser dopado, ele precisa ter uma certa resistividade, não muito elevada, porque senão ele seria quase um isolante, mas ele tem um valor que permitirá, ao passar corrente elétrica, temos o seu aquecimento e correspondente variação da resistência dele, como nós já mencionamos lá no termorresistor. Então, depositamos aqui uma camada de PSG. O que é o PSG? Esse Phosphorus Silicate Glass. Ou seja, aqui é uma forma líquida. Nós fazemos assim, colocamos aqui em cima de um spinner. Esse aqui é um spinner, ele gira. Temos aqui a lâmina colocada aqui. Ela é fixa por meio de uma câmara uma bomba de vácuo.
ela é fixa por meio de uma bomba de vácuo, e aqui o spinner vai girar. Vai girar de tal forma que, à medida que esse líquido for caindo aqui na superfície, pelo giro ele se espalha com alguma uniformidade, uma boa uniformidade, mas o rigor para essa uniformidade não é grande. Para os filmes finos, o rigor é grande e vai impactar exatamente na reprodutibilidade dos resultados de cada dispositivo. Mas aqui não, aqui a ideia é só depositar o PSG. Em seguida, etapa térmica. Nessa etapa térmica aqui, colocamos a lâmina a 1050 graus Celsius, 1050 graus Celsius por 30 minutos. Esse aqui é a etapa térmica. É necessária para que os átomos de fósforo eles desçam em direção ao filme de silício policristalino e dope o silício policristalino com átomos de fósforo. Então vai ter um silício policristalino do tipo N aqui. E a resistência de folha, 68 ohms por quadrado, foi a resistência de folha calculada. A resistência de folha ela é medida sobre uma superfície com 4 pontas, o aparelho é chamado de 4 pontas, inclusive, e ele te dá o valor da resistência de folha, que permitirá calcular o valor da resistência dos filamentos, em algum momento lá na frente. O processo de deposição aqui do PSG é muito, mas muito parecido, praticamente igual ao processo de deposição do fotoresiste. Então, se alguém está pensando, mas como que é feita a deposição do fotoresiste? Você faz exatamente como está aqui. Joga o fotoresiste aqui em cima da lâmina, a lâmina está girando, e aí o fotoresiste vai se espalhar ao longo da superfície da lâmina devido a esse giro. E E aí ele é passado por uma cura, né, é colocado numa etapa térmica, uma certa temperatura, por um certo tempo, e em seguida ele vai para a alinhadora, que é uma máquina que vai permitir o alinhamento da lâmina com a fotomáscara e a incidência de luz ultravioleta, que vai modificar a estrutura do fotoresiste, de tal forma que a região exposta à luz sai, é removível, e a região que não é exposta à luz, ou seja, que está coberta pelo fotoresiste, permanece. É um mecanismo que nós estamos falando repetidamente. Lembrando que isso aqui está em corte, tá ok? E aqui temos umas vistas em perspectiva, que é o corte aqui ao longo disso. Ó. Nesse caso, a corrosão por plasma resultou aqui na exposição desses do dióxido de silício, do óxido de silício aqui, que ainda não foi removido. É a camada sacrificial, que está aqui embaixo, exatamente aqui embaixo. Essa aqui é a visão do dispositivo. Ele foi feito todo de silício policristalino, esse cinza é tudo silício policristalino, que é um bom condutor, mas lá na frente a gente vai colocar o alumínio, que é um condutor melhor ainda. E aqui estão os microfilamentos, bem aqui. Esses três aqui estão bem aqui. Aqui é um esquemático, tá ok? E aqui estão os filmes. O silício está aqui debaixo, não aparece, porque está debaixo, que é o substrato. O SiO2, que é esse preto, o óxido. O Si3N4, que é o nitreto de silício, esse laranjinha. E o silício poli, que é esse cinza. A outra coisa que falta fazer é colocar o alumínio. Para fazer a deposição de alumínio sobre o dispositivo é preciso de uma fotomáscara específica. E por meio dessa fotomáscara se consegue obter os contatos de alumínio. Vão ser o contato elétrico. E aqui tem um desenho. Isso aqui seria o alumínio aqui nessa posição. Daqui para baixo. Daqui para cima é o silício policristalino e os microfilamentos. Finalmente, a remoção da camada sacrificial. Aqui estão os passos utilizados. Primeiro, proteção dos contatos de alumínio com fotoresiste, porque a substância que nós vamos usar para remover a camada sacrificial, ela ataca o alumínio. Então tem que proteger o alumínio. E no caso, protegemos um tinha mais barato, que é o fotoresiste. Imersão do microsensor na solução de DLV por 50 minutos. Esse DLV é um produto químico destinado à corrosão de óxido a uma boa taxa.
de corrosão. Note que agora não estamos falando em deposição, estamos falando em corrosão. Imersão do dispositivo em água para parar o processo de corrosão por 3 minutos e imersão do dispositivo em álcool fervente durante 1 minuto. E a retirada da fervura em álcool, secagem em vapor, com muito cuidado, porque o dispositivo é muito delicado. 10 micrômetros por, por 50, por 40 micrômetros é muito delicado. E agora, a remoção da camada sacrificial, que estava bem aqui, ó, foi delimitado pela fotomáscara. Aqui está. Note que não está mais preto, porque o óxido silício foi removido. Ele está sendo representado pelo preto, mas ele ainda está aqui, ó, aqui de baixo. De tal forma que eu tenho aqui uma proteção com relação a esses contatos. Uma isolação térmica por causa desses contatos. Mas aqui nós temos a isolação térmica provida pelo ar. Isolação térmica e isolação elétrica. E o resumo da sequência de fabricação, exatamente aquilo que nós apresentamos, com desenhos pouco diferentes, mas muito parecido com o que a gente acabou de mencionar. Agora vamos falar da caracterização e testes. Temos 5 itens aqui: caracterização elétrica dos microfilamentos, curva IV, curva temperatura versus tensão aplicada nos filamentos, aparato experimental, curvas características do calorimétrico e curvas tempo versus vazão para o tempo de voo. Aqui está a curva IV, corrente, tensão. A tensão elétrica vai sendo aplicada e a corrente vai sendo medida por um aparelho específico para essa finalidade. Faz essas medições com alguma precisão ou até exatidão. A ideia é verificar a remoção da camada sacrificial e determinar a temperatura de aquecimento com essa curva. A curva está aqui, esses pontinhos aqui. Notem que chegando por aqui, aos 22 volts, começa a perceber que, aliás, a partir dos 15 volts, né, a curva já começa a se separar de uma reta. Então, ela é uma reta até 12 volts. Depois de 12 volts, ela começa a se separar aqui dessa reta. Ou seja, começa a ver os efeitos do aumento da temperatura, a parte quadrática da expressão da resistência elétrica como função da temperatura, ela começa a ser relevante aqui. E nesse ponto, bem aqui, ocorre o acendimento do filamento. Ele fica aceso com 27 volts aplicado nele. 27 volts. Segundo estimativas, para ele estar aceso, a temperatura nele deve estar próxima de 1000 graus Celsius. Bem no pontinho, ele ficava, uma coisa interessante, o filamento ficava aceso, ele acendia, apagava a luz, dava para ver um pontinho vermelho aceso. Muito interessante. Então, exatamente aqui havia essa mudança de comportamento quando ele acendia. Bem aqui nesse joelhinho aqui, aos 27 volts de tensão. Vamos utilizar isso aqui. Aqui está. O que a gente fez? A tensão do aquecedor, tensão elétrica, por temperatura. Fizemos o seguinte, substituímos os valores de tensão dividido por corrente e achamos aqui, ó, o quociente de cada par IV do gráfico do slide anterior. A única incógnita é a temperatura de aquecimento. Então, o R0 é calculado bem aqui no começo, por aqui, tensão sobre corrente, e depois ao longo aqui das tensões elétricas, e nós vamos variando aqui. Variamos até 20 volts. Até 20 volts, poderia ser até menos, né, porque já havia um desvio aqui, né, dessa linearidade aqui. A linearidade ela não é válida a partir desses valores aqui. Se tivesse dado menos, aqui por 17 volts seria mais interessante. Mas aqui não importa, em princípio, nós temos essa relação aqui da temperatura com relação à tensão elétrica aplicada no aquecedor. E notem aqui os valores de temperatura com a tensão. Então, se tem 10 volts aplicado no aquecedor, eu tenho uma temperatura aqui de 330 Kelvin. 330 Kelvin. Aumentando aqui para 12 volts, tenho em torno de 375 Kelvin.
e assim sucessivamente. Então já tem aqui uma relação temperatura, tensão elétrica. E essas estimativas de temperatura foram colocadas aqui. Isso aqui foi experimento. Influência da DDP aplicada em aquecedor. Então, a gente colocamos aqui diferentes valores de DDP no aquecedor, portanto, diferentes valores de temperatura de aquecimento, e fizemos a medida da variação da vazão com a saída da ponte de Winston. Nesse caso aqui, já com amplificação por um amplificador diferencial. Perdão, um amplificador de instrumentação. Utilizamos um amplificador de instrumentação para amplificar o sinal proveniente da ponte de Winston, cujos braços eram os filamentos sensores. Dois braços da ponte de Winston, o sensor a montante e o ajusante, presentes nesses braços da ponte de Winston. Vou mostrar já já esse desenho. Aqui está a distribuição de temperaturas, como obtida na simulação numérica, e esses valores aqui de saída para cada valor de vazão correspondente. Então, aqui nesse preto tem uma vazão. Então, eu calculo essa diferença de temperatura aqui menos aqui. Como o medidor que eu tenho é o termorresistor, um microfilamento suspenso, então eu tenho um microfilamento por aqui e tenho outro microfilamento por aqui. A diferença de sinal entre eles, na ponte do Winston, vai ser proporcional a essa diferença de temperatura. Então, eu vou ter uma temperatura aqui e aqui vou ter outra de temperatura. Então, essa diferença de temperatura, essa aqui menos essa, vai me dar essa curva aqui. Então, a diferença de temperatura com função da vazão. Como eu tenho os microfilamentos, e a ponte de Winston e o amplificador de instrumentação, eu tenho essa saída em milivolts. Note que nós estamos tendo aqui o processo de transdução. Então, eu tenho da vazão em temperatura, temperatura em resistência elétrica, variação de resistência elétrica em variação da tensão elétrica na ponte de Winston e a amplificação disso por meio de um amplificador de instrumentação. Percebe todo o processo. É importante vocês anotarem. O ganho aqui está em 1000 vezes, a tensão da ponte do Winston 3 volts e a distância é de 130 micrômetros, por aqui. Aqui a distância, aproximadamente, por aqui. O sensor, um sensor está aqui, outro está aqui, mede a diferença de temperatura. E aqui temos os diferentes resultados. Aqui está o aparato para calibração de um medidor de vazão. Aparato exatamente esse. Aqui está o sensor, temos os contatos elétricos que são ligados aqui por essas conexões elétricas de uma placa de circuito impresso. Ok? E o nosso sensor está bem aqui e aqui está o tubo por onde passa o gás. Há uma abertura nesse tubo, o sensor é colocado aqui dentro do tubo por meio dessa abertura e depois é feita uma isolação para impedir que vaze gás por aqui e as medições fiquem com a sua precisão, a sua exatidão comprometida. E nós fazemos? Nós temos o valor de vazão medido aqui por esse controlador e medidor calibrado de vazão comprado, que mede 0 a 100 SCM, e temos o sinal de saída. Então, o que nós fazemos? Sinal de saída por vazão medida aqui. Então, no eixo das ordenadas, o sinal de saída. E no eixo das abscissas, o valor de vazão medido aqui. E aí vai variando a vazão e vai medindo a tensão elétrica na saída da ponte do Winston. Na verdade, a ponte do Winston está conectada aqui. Então, tem dois fios aqui correspondentes ao filamento a montante e dois fios aqui correspondentes ao filamento a jusante. A jusante estaria para cá e a montante para cá. E aqui está a ponte Winston, os sinais, fonte DC, tudo isso aqui conectado a esses terminais. Aqui é o amplificador de instrumentação foi utilizado. Notem que aqui está uma ponte do Winston. Os sensores estão aqui, filamento a montante e a jusante estão aqui, a montante e a jusante. E aqui fica fixo em 1K, já que eu sei aproximadamente o valor dessas resistências, que é próximo de 1K cada uma.
E a tensão de 3 volts, não 12, mas 3. 12 volts é ruim porque pode aquecer os filamentos por efeito Joule, que vai estar passando corrente aqui. Isso, se a tensão for muito grande, ela vai prejudicar as medições. E aqui a medida VS. E o VS ele é colocado como entrada nesse amplificador de instrumentação. E nós temos um ganho. Isso aqui vai para o ADC, que vai permitir a digitalização dos resultados. Finalmente, né, vamos colocar aqui as curvas características, tanto do calorimétrico quanto do tempo de voo do ar atmosférico. Temos aqui a tensão de saída, medida lá daquele aparato que nós mostramos, a vazão medida pelo medidor de vazão calibrado, a velocidade média de escoamento calculada a partir desse valor aqui de vazão, e fizemos aqui algumas considerações e fizemos a conversão aqui de vazão para metros por segundo. Então temos as duas grandezas aqui, permitindo ter uma visualização comparativa entre metros por segundo e SCCM. E aqui é o tempo, correspondente aqui a essa curva vermelha do tempo de voo. Notem que essas duas curvas elas se encontram exatamente aqui nesse ponto. Dependendo do gás que está atravessando a tubulação, esse ponto ele se desloca. O encontro das duas curvas ele muda de posição. De tal forma que, se for efetuada uma calibração da posição desse ponto com relação ao tipo de gás, aos componentes do gás, N2, argônio, oxigênio, hidrogênio, até mesmo silana, vamos dizer assim, né? Isso aqui vai se deslocar, esse cruzamento vai se deslocar. Ora, esse aqui vai mudar um pouquinho e esse aqui também vai mudar, de tal forma que o cruzamento muda. E essa mudança no cruzamento vai ser proporcional, estar relacionada com o tipo de gás. Então, nós temos uma medida física de vazão, mas também temos uma medida de componente, até mesmo de contaminantes que porventura estejam presentes aqui no ar atmosférico. Olha aqui as distâncias, né? O calorimétrico, que é próximo ao filamento aquecedor, 130 micrometros, e o tempo de voo, que é o mais distante, filamentos estão mais distantes, 540 micrometros. Aqui, escoamento de água. Esses resultados foram obtidos a partir de simulações. Não foi feita a parte experimental do escoamento de água. Então, nós temos aqui esse resultado muito similar para o ar atmosférico, mas aqui é para água. Note que o valor de vazão em volume é mililitros por hora e a velocidade em milímetros por segundo. Então, é bem diferente aqui a ordem de grandeza dos valores. A água não é um bom isolante térmico, assim como o ar atmosférico. Então, há uma perda de calor, há um esfriamento dos filamentos devido à água. E, o resultado passa a ser como esse aqui. E também, se passasse água a metros por segundo aqui, ou em litros por hora, o dispositivo seria destruído. Porque ele é de dimensões muito pequenas, muito delicado e não está encapsulado. Finalmente, as conclusões. Um novo microsensor foi construído, empregando-se a microusinagem em superfície. O emprego de dois princípios de funcionamento foi analisado e verificado experimentalmente. Modelos analíticos e numéricos foram propostos para o estudo do microsensor, em determinação de regras de projeto, como temperatura de operação, distância entre filamentos. Também foi analisada, por meio da simulação numérica, a aplicação do microsensor para a medida de vazão de líquidos. E aqui algumas questões para serem feitas. E agora, para terminar, a parte 3, o acelerômetro. Vamos falar do princípio, vamos apresentar um datasheet e também vamos apresentar alguns parâmetros para o acelerômetro. E também uma aplicação da microusinagem em superfície. Está um acelerômetro funcionando, uma animação, é claro. Essa massa aqui ela tem um certo peso, porque a aceleração é uma grandeza inercial, ela tem a ver, você tem que levar em consideração uma certa inércia. Então, aqui são as molas. Note que essa estrutura está suspensa, essa também está suspensa, e essa aqui tudo está suspenso em laranja. E os verdes estão todos fixos. E a capacitância é medida aqui, entre essa área aqui, na vertical, e essa outra área na vertical, dada por essa expressão. O que muda aqui é essa distância D.
O KY0 é o ambiente onde está o acelerômetro. Se estiver no vácuo, é só Y0, mas se estiver no ar, aí tem um valor de K correspondente ao ar. E o D é essa distância aqui, ó, que fica variando com a aceleração. Então, eu tenho uma mudança na capacitância devido à variação dessa distância entre placas paralelas de um capacitor. Nesse caso, um capacitor usado como acelerômetro. Aqui é uma outra figura, uma outra animação, mostrando aqui, dando ênfase na direção, né, da aceleração. O que é interessante é que quando ele acelera para cá, devido à inércia, a tendência é o dispositivo vir para trás. Ó, acelerou aqui, ele veio para trás. Acelerou, ele veio para trás. Tudo bem? Aqui são chamados de pentes. Nós chamamos também de estruturas interdigitadas, mas também aqui está falando de pentes. Os pentes aqui estruturais, no caso aqui, que ficam fixos. Os sinais elétricos são obtidos a partir desses pads aqui, esse pad e este, são sinais elétricos. Nossa mola está aqui embutida no verde, conforme o slide anterior. E aí a capacitância vai mudando de valor todo o tempo. E a detecção da variação de capacitância não é muito difícil. Pode-se usar até um circuito em ponte, mas não de Windsor, mas um circuito em ponte com a presença de elementos reativos, como capacitor e bobina. Nós vamos ter uma variação na impedância do capacitor. Essa variação de impedância no capacitor, que é uma função da capacitância e de uma frequência de operação, não é difícil de se conseguir. Mas vamos falar aqui da datasheet, folha de dados, desse acelerômetro comercial aqui, que pode ser adquirido. Aqui está, é o ADXL50, é um acelerômetro monolítico com condicionamento de sinal. Aqui é aquela situação muito interessante em que coloca-se o sensor ou o microsensor e o circuito de condicionamento de sinal junto num único chip. É o que acontece aqui. Aqui é um sistema de medidas de aceleração completo, na forma de um circuito integrado monolítico. O fundo de escala é mais ou menos 50G. 50G, se quiser o mais baratinho, tem um de 5G. Seria a DXL5 ou 05. Autoteste ou comando digital. A tensão de operação é de 5 volts, tensão de alimentação em operação. A sensibilidade pré-calibrado de 19 milivolts por G, sendo que o G aqui é a aceleração, 1G. Tem uns buffer interno. Frequência de resposta é de DC a 10 kHz e assim sucessivamente. É interessante vocês darem uma olhada nesse datasheet. Nós temos um diagrama de blocos correspondente aqui a esse sensor de aceleração. Aqui tem umas características muito interessantes, passando as especificações. Pode-se analisar isso aqui, bastante interessante. E logo na sequência nós vamos encontrar uma explicação do funcionamento. Note aqui o sentido aqui da sensibilidade, aqui o eixo de sensibilidade é daqui de cima para baixo. Olha, sentido. E aqui tem a ver com a possibilidade de fazer medições em diferentes direções, tanto aqui quanto aqui. Estão alguns parâmetros, aqui está o nosso sensor de aceleração, e aqui tem alguns parâmetros interessantes. A frequência de ressonância F0 é 25 kHz, a massa é de 0,2 nanoquilos, a massa que é colocada aqui ou aqui ao longo dos pentes. O valor da capacitância C0 é de 0,1 picofarads. E o fator de qualidade é igual a 5. Esse slide aqui mostra o nome das estruturas. Temos aqui a massa sísmica, seismic mass, está bem aqui, que é o peso que vai fazer com que esse acelerômetro que tem uma certa inércia para poder medir a aceleração. A direção de
do sensor, né, do processo aqui o Sensing Direction, aqui da direita para a esquerda, o wiring, que é fiação, pads e a capacitância medida, bem aqui, ó, entre esses dois hastes, essas duas hastes aqui, uma fixa e outra solta. E finalmente, um detalhezinho aqui de uma estrutura onde temos vários componentes e vários sensores, mas com um zoom bem aqui, que dá resultado a essa figura. Mostra claramente que essas estruturas estão com sua camada sacrificial removida e, portanto, estão liberados dos substratos, estão a certa distância do substrato. Pronto. Então vamos concluir a aula. Se tiverem alguma dúvida, é só mandar alguma mensagem. Valeu, pessoal.